Olá, vamos para a nossa quinta aula do primeiro ano do ensino médio de filosofia. Então, aula passada eu terminei explicando sobre David Hume e sobre como que nós juntamos ideias no conceito de Hume, essas impressões fracas que ficam guardadas na nossa mente, e a gente usa uma montagem delas para criar coisas novas. Só que Hume ele também tem um problema grande com uma noção muito comum da filosofia, que é a noção de causalidade, que é uma relação simples de causa e efeito. Mas para explicar melhor, vamos ver juntos aqui esse trecho do filme Matrix Reloaded, que é o segundo filme de Matrix, e tem um trecho que explica muito bem o que é causalidade. Vamos lá. Sabem, existe apenas um fator constante, universal e é a única verdade real: causalidade. Ação e reação, causa e efeito. Tudo começa com a escolha. Não, errado. A escolha é uma ilusão criada entre os que têm poder. Então, vindo esse trecho daqui, esse personagem explica que a escolha é uma ilusão criada pelos que têm poder. Aquela ideia de que, na verdade, as relações de causa e efeito elas são necessárias. E por mais que aqui seja lógico um discurso de vilão, ele está certo quando a gente fala de causalidade pelos critérios dela, né? E agora vamos para os nossos slides mostrar um pouquinho o que eu estou falando aqui. Causalidade é uma relação entre causa e efeito. A causa é o motivo pelo qual algo acontece, enquanto o efeito é o resultado da ação causada. Uma coisa necessária para que você estabeleça essa relação é você provar que esse efeito é resultado daquela causa e somente daquela causa. De modo que se a causa não ocorrer, o efeito não ocorre. Ok? Deu para entender isso? Vamos lá. Dois critérios são necessários para estabelecer uma relação de causalidade, normalmente. A universalidade dessa relação, ou seja, a relação ela é válida em todos os tempos e lugares, e a necessidade da ação. Ela não poderia ocorrer de outra forma, nem por uma causa diferente. É necessário que esta causa esteja relacionada a esse efeito. Por exemplo, eu estou segurando aqui essa caneta. Se eu soltar a caneta, ela vai cair. Então nós sabemos que a causa da queda da caneta, caso ela caia, é porque eu soltei ela. Vamos testar? Caiu. E não importa quantas vezes eu faça isso, socorre. Lógico, aí a gente começa a elaborar um pouco mais e conseguimos explicar a gravidade, que é uma teoria, né? A teoria da gravidade de Isaac Newton é assim que você estabelece. Ela é universal, ela é válida em todos os tempos e lugares. A lei da gravitação universal de Newton mesmo, ela envolve a massa e a distância entre corpos para explicar essa relação. E por causa disso ela é universal. Quando ele mostra essa relação, ele mostra que ela é universal. E é necessária porque ela sempre ocorre dessa forma por causa dessa relação de causa e efeito específica. Um exemplo, dado o nosso momento atual, é falar que a Covid-19, lembra, Covid é Coronavirus Disease, doença do coronavírus do ano de 2019, ocorre pela exposição ao SARS-CoV-2, ao vírus SARS-CoV-2, que é o vírus de síndrome aguda respiratória, esqueci agora o detalhe da sigla, coronavirus, porque é um vírus estilo corona, dois porque nós já temos um anterior a esse, que é o SARS em si. Já era uma doença de síndrome aguda respiratória do sistema respiratório, é isso. Então, quando a gente estabelece todas essas relações, nós podemos falar que há uma relação de causalidade aí. É isso que o vilão lá estava explicando. E ele está certo, é necessário que isso ocorra assim. Então não tem muita escolha em relações de causalidade. Porém, aí vem o problema de Hume, né? Hume fala pra gente que todo conhecimento vem da experiência. E a nossa cabeça, ela busca relações entre objetos, ela sempre busca ligar um objeto a um resultado. Ou seja, no caso aquela do qual a relação entre eu soltar essa caneta e ela cair. Entendeu? É isso que ele está buscando. Aí vem o problema. Repetir o experimento dá o mesmo resultado? Para Hume ia falar não dá para você garantir que isso vai acontecer antes da experiência.
porque isso envolveria sua cabeça ter uma previsão do futuro, alguma coisa assim. Você está chutando o que vai acontecer antes de acontecer. Sendo que se todo conhecimento vem da experiência, você só tem conhecimento depois que a coisa ocorre. Então o que está acontecendo que a nossa cabeça ela fala que sabe essa relação? Está acontecendo isso aqui, ó. Nossa mente ela cria um hábito. Ela pensa assim, a relação entre causa e efeito sempre será a mesma? Na cabeça dela, na nossa mente, né? Sim. Toda vez que eu soltar essa caneta, ela vai cair. Não vai ter nenhum momento que eu vou soltar essa caneta e ela vai ficar flutuando no ar. A não ser que eu esteja fazendo alguma mágica com alguma linha ou use a edição de vídeo para manter essa caneta parada aqui. Mas se não, toda vez que eu soltar, ela vai cair. Só que isso, para Hume, ele fala, não é um conhecimento. É um hábito. É só um costume que a sua cabeça tem. E, portanto, não dá para confirmar. Esse é um problema um pouco grande, né? Porque toda a ciência ela se baseia nisso, em conhecimentos supostamente universais feitas por essas leis. Como eu falei, a lei da gravitação universal ela é uma regra de causalidade e Hume vira para ela e fala: você não tem como ter certeza. Você está criando um hábito aí. Então, para ele, todas as relações de causalidades elas são psicológicas. Elas não são lógicas. Elas não têm uma ligação direta com a realidade, mas apenas com a nossa mente querendo entender as coisas como uma relação óbvia que na verdade não está lá. E temos o problema dos critérios também, né? Não dá para provar que seja universal, porque nós não temos como experimentar todos os casos. Toda vez que a gente encontra uma relação de causalidade, a gente não tem como testar todos os casos. A gente tem como testar uma série deles e ver o resultado, né? Sobre a gravitação universal mesmo, um exemplo famoso que muita gente questionava na época era aquela do mas então por que se eu coloco uma pena caindo e a caneta caindo, por que elas caem em velocidade diferente? Se você falou que a gravidade é universal. É lógico, depois conseguem provar isso mostrando que no vácuo, sem a resistência do ar, isso ocorre. Ou seja, na verdade não é uma questão da força da gravidade. É a outra força, a força de resistência do ar que segura a pena e não segura a caneta. Se você estiver no vácuo, os dois objetos caem ao mesmo tempo. Tem muitos vídeos disso, se quiser, procurem. E não dá para provar que é necessário, porque nós não estamos vendo uma relação direta entre causa e efeito. Não há relação direta entre eu soltar a caneta e ela cair. Há apenas a regularidade desse movimento. Toda vez que eu faço, acontece. De certa forma, o que Hume está falando aí é só essa questão de entender a psique humana. Ele não está nem tentando entender os princípios da própria causalidade. Ele está tentando entender como a nossa cabeça funciona e falando, olha, a gente cria umas relações que na verdade não estão lá. Ou estão lá. Bem, depois de algum tempo nós vamos ver um outro autor falando sobre isso, mas isso é outro momento. Para revisar essa aula, nós vimos sobre causalidade, a relação entre causa e efeito, os critérios de universalidade e necessidade, e em David Hume especificamente, lembrando que o conhecimento vem da experiência, a causalidade é impossível de confirmar a relação entre causa e efeito, ela, portanto, trata-se de um hábito, não é universal, nem sequer é necessária. Até a próxima aula. Até mais. Assim, já me adiantando, na próxima aula nós teremos alguns exercícios de revisão de tudo que a gente viu até agora. Ou seja, vamos ver de Descartes até Hume. Bonitinho, todos os aspectos. São exercícios somente de revisão. Então, por favor, façam sem medo. Pode pesquisar à vontade, buscar uma resposta tranquila. Ninguém vai ser avaliado em nota por conta disso. Apenas tentar fazer é o que importa. Se você tentar fazer sinceramente, eu agradeço bastante e assim eu consigo ter uma ideia do quanto vocês estão conseguindo absorver das aulas. Se não, não serve para nada. Uma avaliação ela é para isso, né? Ela é só para a gente ter uma ideia de como as coisas estão. Tentem não sabotar ela. Bem, é isso por hoje. Até a próxima aula. Agora sim.